supor, Ileta, aproveitando que a gente já está nos finalmente, pudesse eu adicionar uma das coisas que eu separei sobre o que é o Bitcoin e tal, e eu tenho uma namorada advogada. E a gente acaba conversando sobre isso e tal. Bom, quer dizer, não que eu dê essa opção de não falar sobre isso, né? É, E aí ela, por fim, me apresentou um conceito que me pareceu muito conveniente, que é o seguinte: eu vou elaborar melhor essa tese para escrevê-la com o tempo, mas quem é do direito aí deve saber melhor do que eu e me ajudar a construir. O direito, ele tem três grandes gerações de direitos fundamentais. Né? Ao longo da humanidade se desenvolvendo, ao longo do contrato social sendo escrito, essas ideias de direitos fundamentais, elas foram se materializando e isso aconteceu em três momentos na evolução da humanidade. E eu fiquei abismado quando eu vi os direitos fundamentais da primeira geração, que para mim é o que é o Bitcoin. Os direitos fundamentais da primeira geração. São eles liberdade, garantias processuais, igualdade formal, propriedade e direito político. Então, veja que se liberdade, basicamente liberdade para transacionar e para possuir, é a prensa de Gutenberg no cyberespaço, né? Você pode escrever num registro da história sem precisar de ninguém. E não pode ser corrompido esse registro. Garantias processuais são os contratos inteligentes, inquebráveis, né? Que movimentam as moedas e tal, e em camadas vão se tornando mais complexos. Garantias processuais. Igualdade formal. É aí que eu preciso entender o que isso quer dizer no momento em que foi escrito, mas para mim é a fungibilidade de que todo endereço é igual perante o Bitcoin, né? Então, somos todos iguais perante o ativo. Propriedade, não precisa nem elaborar muito, propriedade privada, inalienável, e direitos políticos. Quer dizer, é você rodar o seu node, exercer o seu direito, é você o consenso requerer a sua participação, o Bitcoin como aquela reorganização social de miners como executivo, nodes como legislativo, devs como judiciário, direitos políticos de todos assim reescritos. Então, cara, achei incrível como que alguém pensando na primeira geração de direitos fundamentais da humanidade traduziu de uma forma incrível o que Satoshi colocou em código. É, perfeito. Não... É isso, tem direitos que são naturais, né? Tem direitos que emergem, tem outros direitos que... Isso é uma das coisas muito ricas que eu aprendi ao entrar na bolha mais de Bitcoin, libertarianismo e tudo mais. A diferença do justnaturalismo do positivismo, né? Os direitos naturais e os dinheiros que o homem tenta positivar e fazer que existam, e tipo, criar e fazer que aconteçam. Tipo, existe direito à propriedade? No fundo, não existe, porque é isso, tipo, o proof of work cinético de alguém ter uma arma e você não, acaba talvez erodindo isso. Mas o direito à propriedade é muito maior do que o direito a várias outras coisas que a gente tenta garantir depois, mas que na verdade isso é muito mais subjetivo. Tipo, o que é saúde? Para a gente falar que a saúde é universal é um direito, sabe? É difícil, é mais difícil definir o que é saúde, sabe? Tipo, do que propriedade privada. Tipo, tem ramos da medicina atualmente que estuda a idade como se idade fosse uma doença. A gente tem direito a ter saúde, ter tratamento contra envelhecimento. Isso é viável para uma economia? Isso é viável para um sistema que considera isso direito para todo mundo? Ou a economia é a arte de lidar com recursos escassos? Então, tipo, tem várias coisas assim que, tipo, eu gostaria muito que toda a minha felicidade fosse um direito meu. E gostaria de não envelhecer, gostaria de não ter doença, gostaria que o mundo fosse justo e belo. Mas não é só porque eu gostaria disso que isso é um direito. Basicamente, todo direito que não seja vida, propriedade e liberdade são direitos que exigem trabalho escravo de alguém. Alguém vai precisar gastar energia,
de uma forma assimétrica para poder responder aos direitos que outras maiorias vão impor sobre ela. Então, Você está querendo me dizer que eu não vou poder viver do Estado? É isso? Não me fala aqui agora, me fala agora, não me fala na cara. O Estado nem vai existir mais, né, se o indivíduo soberano tiver certo como tese. Mas talvez você possa, tipo, viver da cidadela Estado. Tá bom, então deixa eu te perguntar uma coisa. Eu posso viver do meu Node Lightning e da minha máquina de mineração? Aí você que tem que me responder. Você vai ter liquidez o bastante para gerar assets o bastante? Aí eu preciso te perguntar para o Reicher de novo. Qual que vai ser a cotação desse Bitcoin daqui a 10 anos, Reicher? Afinal de contas, para fazer essa conta. aí eu tenho que perguntar para você, os incentivos vão estar ainda funcionando? Se tiverem, provavelmente vai ter gente minerando, então vai estar gastando dinheiro, vai ter que pagar conta de luz, então, consequentemente, o valor do Bitcoin vai ter que ser muito alto para poder compensar pela emissão baixa de Bitcoins, né, Tem a cada um, bloco. tem um problema. Será que daqui a 10 anos o Bitcoin vai ser cotado em Fiat? Espero que não. Aí acabou o jogo. Alguém disse alguma coisa parecida, não me lembro quem agora, que disse o seguinte: em 20 anos, ou teremos um volume muito grande de transações, ou quase nenhuma. Acho que foi um tal de Satoshi, assim, uma coisa assim. E acho que esse cara tá mais ou menos certo. O que é Bitcoin? O Bitcoin é binário também. Bitcoin ou vai dar certo ou vai dar errado. Tipo, muitas pessoas não enxergam assim, mas é impressionante quando mais você vai entrando na toca do coelho, pelo menos para mim, mais esse cenário foi se desenhando. Sabe, não tem como o Bitcoin chegar num platô de 20 mil, 50 mil e estabilizar. Para a mineração continuar funcionando, o preço continuar subindo, a adoção continuar subindo, o Bitcoin é realmente esse binário. Ele ou dá muito certo, ou tem um bug, ou o Estado consegue capturar, ou acontece alguma coisa que a proposta de valor dele é quebrada. E isso significa que ele não tem mais o valor. É simples assim. O mundo palhaço está se esforçando bastante para fazer ele dar certo. Tá. É a nossa maior equipe de propaganda, né? Ajuda mais do que todos os educadores juntos. É o pessoal do mundo palhaço fazendo as barberagens econômicas deles. Os incentivos vencem no final, e assim, estatisticamente do 0 e 1, a única alocação errada é zero, né? Porque estabelece 100% de chance para o zero e 0% de chance para o 1, né? E as chances, bom, cara, não são 100% no zero, tipo, pode ser zero ou um, mas você ter zero de bitcoins, você tem umas premissas tão insanas que você, cara, se autodenomina um preguiçoso a essa altura do campeonato, para não ter feito o dever de casa e concluído que há alguma chance de, tipo, 1% do seu patrimônio em Bitcoin garantir 100% do que você tem hoje. Eu penso assim que um mínimo, sendo bem conservador assim, é tipo, no mínimo 5 a 10%, sabe? Tipo, é a posição que você teria ou em todas as suas opções, suas puts, ou também a posição que você teria na ação que você confia mais no seu portfólio. E assim, se alguém parou, estudou, mas mesmo assim ainda é muito conservador e não consegue passar disso, esse já ainda é um modelo mental que faz muito sentido, sabe? Tipo, 5 a 10%, porque, pô, eu tenho um portfólio de ações, quero continuar tendo, mas acredito que o Bitcoin tem a mesma chance de, sabe, é a melhor tese dentro do meu portfólio de teses. O que eu não entendo é alguém ter zero mesmo, é isso, tipo, você realmente tem 100% de confiança nas Lagardes e Paulos da vida, sabe? Você realmente acredita na Nancy Pelosi falando que vai dar tudo certo e no Joe Biden? É No Lula. loucura. No Lula, é. E se o Bolsonaro tivesse ganhado no Bolsonaro, sabe? Você realmente acredita nessa gerontocracia que a gente vive? Eu não. Eu só digo isso, eu não. E tipo, conforme eu fui estudando cada vez mais, eu fui me protegendo cada vez mais. Por isso, entre várias outras definições, tem essa sensação de que
o Bitcoin é liberdade, né? Tipo, quando você entende, sei lá, eu realmente me senti meio que um peso saindo das minhas costas, sabe? Uma questão de não vou precisar ficar na corrida dos ratos, com essa escravidão por dívidas, no fundo, que é o sistema Fiat, é um negócio que existe uma alternativa, né? E é um negócio que, no fundo, o sistema Fiat é, sei lá, usando uma analogia de quem leu Harry Potter, é aquele dementador, assim, ele está sugando sua alma sem você perceber. E o Bitcoin conserta isso, assim, então é isso. O Bitcoin é aquele espectro patronum. Pá! Eu não lembrava o nome, eu não lembrava o nome. Exatamente. Poderíamos dizer que se a chance do Bitcoin dar certo é binária, ou seja, ou dá certo ou não dá certo, seria 50%, uma alocação lógica, racional, mínima, seria 50%. Esse foi um modelo mental que eu tive por um tempo. Tipo, eu passei de 1% como uma put sem prazo de validade, para 5% como capital mais de risco, assim, para 20% que é o quanto eu tinha de alocação no setor que eu mais confiava da bolsa, que eram as elétricas, porque paga dividendo, é estável, sabe, que nem o pessoal pensa no FI. Depois eu fui para 50-50, justamente porque eu queria ter um pensamento agnóstico, qual sistema vai dar certo, então eu tenho 50% realizado, ou seja, exposto em real, e 50% bitcoinizado, ou seja, exposto em Bitcoin. E aí, conforme você vai estudando, você vai tendo uma convicção maior e você entende, pô, eu não vejo esse 50%, eu considero que um tem mais qualidades que o outro. Numa comparação justa, um faz mais sentido que o outro, então não faz sentido eu ter 50-50. Então é isso, eu passei do 1%, cheguei nessa visão que você falou do 50% e depois continuei indo até no meu... Alavancagem 10 vezes Só 10 vezes? na- Bom, Eu consigo entender o Leta. Eu Mas fiz um, mais ou menos o mesmo mas pedacinho. um Até o risco aí, racional, assim, da parte no portfólio foi parecido. mas um risco é que você tava com, assim, apesar de estar diversificado entre mercados, você ainda tava com tudo em cima do real, né? Tudo em cima do mesmo barco, né? sim, eu sempre fui meio metódico, então eu tinha pra mim, vou começar a investir lá fora, depois eu estudo Bitcoin. Daí quando me insistiram, um amigo meu, não, você tem que estudar agora, vai vir o halving, sei lá o que, estuda agora, deixa ações pro ano que vem. Tipo, troca a ordem, daí eu troquei a ordem. Eu comecei até a estudar um pouco de mercado americano, daí eu fiquei com preguiça e comecei a estudar Bitcoin. Graças a Deus, foi um É bom até uma trade dica esse aí. pros amigos não coiners, né? Que ainda não entenderam. Então, fatos como os de ontem, eu falo, você acha que tem mais chance de quebrar primeiro o real ou o dólar? Então, começa com o dólar, depois você vai ver aqui a diferença e você vai entender o conceito do Bitcoin. É, A turma foge da Libra colapsando, do Yen colapsando, tipo, dólar canadense colapsando, nações G7 colapsando. As G20 já colapsam há 40 anos, a Argentina e a Turquia são G20. O cara, não, mas o dólar tem alguma propriedade diferente que sei lá como vai passar, tipo, tentar justificar por que que o real como sétima moeda vai ser a definitiva, assim. Tipo, se apertar o suficiente, não sai nada. E, e o mecanismo natural de transferência de riqueza do Bitcoin que o Leta comentava é maravilhoso, porque é um luxo você poder colocar só uns 5 ou 10% de Bitcoin. É sinal que você tem algum patrimônio, que você provavelmente não é um cara exposto tanto à censura ou à diluição, porque os outros 90% estão valorizando com a inflação. As chances são que você é um cantilionário. Quem não tem esse luxo e tem que, por um jeito ou outro, ir 100% para o Bitcoin, é um mecanismo natural de transferência de riqueza e justiça do Bitcoin. Porque esse cara que está 100% no Bitcoin, ele vai enriquecer 100 vezes. O que colocou 1 ou 10% vai dobrar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar. Então vai ser um grande equalizador. O Bitcoin vai ser um grande equalizador de riqueza, subindo quem mais estava no arroxo, quem mais não tinha alternativas a ele, viu nele a única saída. E por isso
por uma questão de necessidade, colocou uma parcela muito maior, ou talvez só ele, no seu patrimônio. Então, o Bitcoin, ele, por design, ele é até justo. Isso eu acho muito bonito. Vai beneficiar quem colocou mais prova de trabalho para entendê-lo, né? Exatamente. A tese da adoção seletiva é uma tese bonita quando você começa a entender. Ela, tipo, livra de uma sensação de fudeu, eu não vou conseguir acordar todo mundo, para uma sensação de, bom, pelo menos a galera que está acordada é uma galera que vai deter a maioria do capital, já detém a maioria do capital intelectual, vai deter a maior parte do capital monetário, então a sociedade tende a melhorar porque, em média, essa galera está mais ter uma cabeça melhor, assim. Isso pode ser só meu viés subjetivo, mas que se foda, eu tô julgando o mundo pelo meu viés subjetivo mesmo e que bom que vão ser meus amigos Seus mandando. amigos. É, Então, prestando atenção, né? É aquilo que a gente conversava em alguma live. O Bitcoin é um teste de quem está prestando atenção, quem está olhando os detalhes, quem está olhando lá na base, ver como é que funciona. Bitcoin é esse tipo de teste, assim. Se você tá assim, dinheiro, moeda, dinheiro, sei lá, isso é uma construção, sei lá, não faz pergunta difícil, cara. A dólar é a referência. Dólar é a referência. e Dólar é a você, e você não quer que o seu mundo seja regido pelas pessoas que estão prestando atenção mais? Exatamente. Muito Exatamente. melhor. Muito bem. Enfim, doutores, já estamos aqui há 2 horas, já esgotamos a pauta há 1 hora, então pergunto, vocês querem fazer mais alguma consideração ou só mandar aquele abraço? Aquele abraço e até a próxima. Compre Bitcoin. Exatamente. Não é recomendação de investimento, tá, pessoal? Mas a moeda fiat vai acabar. É uma recomendação de estudo. É uma recomendação. Vá, assim, a história, ela atrela uma chance de sucesso de 0% às moedas fiduciárias. Tem 5.000 anos de história documentada, a gente nunca deixou uma de pé. E a gente tenta isso desde o Império Romano. Não é agora, é por construção. O sistema é uma pirâmide, que não pode parar de imprimir moeda para pagar pelas moedas que foram impressas no passado. Pois moeda nasce com a emissão de dívida, e dívida tem juros para pagar. De onde é que saem esses juros? Se as moedas que estão em circulação, cada uma já tem a sua dívida. Daí emerge o sistema de regime de metas de inflação, que não é para estabilidade o caramba, não é para nada, não é para previsibilidade nem nada. É para capturar a sua riqueza, para que a sua riqueza pague pelas benesses de quem imprimiu essa moeda lá atrás, até que você se torne um andarilho comendo inseto, sem comer carne e sem consumir combustível fóssil, porque tudo isso é um luxo que quem imprime moeda quer preservar, mas ele não pode fazer isso com você andando no mesmo planeta que ele, enchendo o saco. A única alternativa que nós temos é de uma moeda que preserva o trabalho e o valor e a energia. Então, é uma questão de, cara, tudo bem, fique à vontade de não ter nada, mas assim, Darwin é infalível. Darwin é infalível. Acreditar no poder de Darwin também deixa mais tranquilo. E Ayn Rand, né? Você pode negar a realidade, você não pode negar as consequências da realidade. Perfeito. Bom, Norbert, Diego, Reicher, muito obrigado pelo tempo de vocês e aquele abraço. Valeu, Obrigado, Léo. prazer e uma honra estar Obrigado. aqui com vocês. Prazer estar aqui com vocês também.